Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Estamos muito felizes em darmos início a mais um Evangelho do Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael, sob a supervisão do facilitador Irandir Protásio. Um recado para vocês. Aqueles que quiserem, coloque um copinho com água ou uma garrafinha para ser fluidificada pelos amigos espirituais durante o Evangelho. A água do copinho, tomar no final do Evangelho. E da garrafinha, tomar um copinho todos os dias. Vamos agora conhecer a nossa equipe. Ela está formada por Irandir. Boa noite, Aina. Boa noite a todos da nossa equipe. Boa noite a você que está aí no seu lar para, junto conosco, fazer o Evangelho no lar. Boa noite, Silvia. Boa noite, Aina. Boa noite, meus queridos amigos. Boa noite a todos aqueles que nos ouvem. E vamos para mais um Evangelho no lar. Muita luz para todos. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Aina. Boa noite a todos. Estou muito contente de estar aqui com vocês de novo, viu? Boa noite, Paulinho. Boa noite, Aina. Boa noite a todos aqui presentes, aqui, os nossos irmãos que nos assistem. Que a paz e a luz possam adentrar em vossos lares, agora e sempre. Boa noite, Onara. Boa noite, Aina. Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos novamente aqui para fazer o Evangelho no lar. Que Jesus esteja conosco. Boa noite, Barbosa. Boa noite, Aina. Que prazer, que alegria estar com todos vocês novamente e com nossos irmãos que se encontram em casa. Que o Mestre Jesus esteja com todos. Assim seja. Bom, dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar nosso irmão Paulinho, que fará a leitura de harmonização. Do livro Na Era do Espírito, mensagem psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, prova e julgamento. De certo que o Senhor nos terá advertido contra os riscos do julgamento, observando-nos a inclinação espontânea para projetar-nos em assuntos alheios. Habitualmente, perante os nossos irmãos em experiências difíceis, estamos induzindo a imaginar neles o que sentimos e pensamos acerca de nós próprios. Encontramos determinada criatura acusada desse ou daquele delito, para logo, frequentemente, passarmos a mentalizar como teria sido a falta praticada, fantasiando minudências infelizes a fim de agravá-la, quando muitas vezes a pessoa indiciada tudo promoveu de modo a poupar a suposta vítima, resistindo-lhes às provocações até as últimas consequências. Surpreendemos, irmãos, considerados em desvalia moral, e de imediato, ao registrar-lhes o abatimento, ideamos quadros reprováveis de conduta sobre as telas da inquietude e que terão entrado, emprestando-lhes o comportamento talvez menos digno que teríamos adotado na problemática de ordem espiritual em que se acharam envoltos, quando, na maioria das ocasiões, são almas violadas por circunstâncias cruéis, a afeição a aves desprevenidas sob o laço do caçador. Abstenhamo-nos de julgar os irmãos supostamente caídos. O Senhor suscitou a formação de juízes na organização social do mundo para que esses magistrados estudem os processos em que nos tornemos passíveis de corrigenda ou segregação, conforme o grau de periculosidade que viemos apresentar na convivência uns com os outros. Por outro lado, os princípios de causa e efeito dispõem da sua própria penologia ante a divina justiça. Cada qual de nós traz em si e consigo os resultados das próprias ações. Ninguém foge das leis que asseguram a harmonia do universo. Diante dos companheiros, que consideres transviados, auxilia-os quanto possa, e onde não consigais estender a mão de apoio, silencia e ora por eles. Todos somos alunos da grande escola da vida. Consideremos que toda escola afere o valor dos ensinos professados em tempo justo de exame. Os irmãos apontados à apreciação dos júris públicos são companheiros em prova. Hoje será o dia deles,
Entretanto, é possível que amanhã o nosso também venha a chegar. Vamos, nesse momento, agradecer ao nosso Pai de misericórdia por essa oportunidade bendita de discernirmos através desse Evangelho, esse amor, essa paz, esse entendimento a todos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Paulinho. Já harmonizados, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses queridos amigos espirituais, passamos a palavra à nossa irmã Ionara, que fará, junto com a equipe desta noite, a explanação do Evangelho. Certo, Aina. Capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Itens 11 a 13. Não julgueis, para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Irandi, o que você entende por atirar pedra? Atirar pedra, quando a pessoa é arredia e agressiva. Quando é questionada ou é feito algum comentário relevante, ela retorna as falas com pedras, com grosseria. Jogar pedra, então, é ser orgulhoso. Quando contrariado, não pensa, sai atirando pedra. Ou seja, falando alto, defendendo-se, atacando o outro. É aquele que encontra no outro sempre um defeito, mas não olha para si. Esse está sempre atirando pedra. Minha mãe dizia que às vezes ia falar com uma pessoa e ela vinha com 3, 4 pedras na mão. Eu nunca tinha entendido isso, né? Mas hoje eu já consegui entender. Então é isso, Ana. Obrigada, Irandi. É verdade, né? E quantas vezes nós somos assim? O correto seria pensar muito antes de sair falando, né? Ponderar sobre nossas atitudes. Mas não, a gente já vai logo falando, logo julgando. Mas é isso, vamos continuar o Evangelho. Não julgueis, a fim de não serdes julgados. Porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. São Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Silvia, quer falar para a gente sobre esse trecho? Posso falar? Vamos lá. Esses 2 versículos vêm afirmar aquilo que Jesus já expôs até agora nas suas falas a respeito da vivência cristã. A recomendação que Jesus nos deixa é de evitar o julgamento das pessoas, pois não cabe a nós fazermos isso, não é mesmo? Vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgares, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Esta deve ser para nós uma regra de ouro muito valiosa. Jesus nos ensina a ter coerência nas nossas atitudes e no julgamento que fazemos em relação às ações dos outros. Podemos então dizer que a regra de ouro para nós é o começar em mim. Difícil, né? Tudo que nós esperamos dos outros, precisamos, antes de tudo, praticar em nós mesmos. Quando olhamos para o outro e logo enxergamos as suas falhas, nós inconscientemente estamos descobrindo também as nossas limitações. Por isso, o erro do outro chama tanto a nossa atenção e tem tanto peso para nós. Precisamos estar conscientes de que todos nós temos limitações, mas também temos a capacidade para grandes transformações e como nós somos capazes para isso. E desse modo, as advertências de Jesus servem para que olhemos menos para os defeitos dos nossos irmãos e descobramos em nós mesmos o que precisa ser transformado, entender e aceitar as diferenças dos outros, praticar a empatia e a autocrítica. Dessa forma, a mudança flui para a edificação das nossas atitudes, da nossa saúde mental e do nosso bem-estar. É isso que eu acho. Eu vou exemplificar o que a Silvia disse. Eu tive uma experiência sobre isso. Eu acreditei mesmo que uma pessoa tinha feito algo, porque achei que era o perfil dela. Mas quando eu fui apurar a verdade, não tinha sido ela, e sim alguém do qual nunca imaginei. Julguei o livro pela capa. E também vi há pouco tempo uma pessoa falar de outra, tipo, largou tudo, saiu e não deu satisfação, e agora as coisas estão assim. Aí você fica olhando
porque eu sabia o que estava acontecendo. A pessoa tinha ido viajar para fazer uns exames por suspeita de uma doença muito preocupante. Mas eu não podia falar a verdade. Eu só pedi para a pessoa não se preocupar tanto com aquilo. No ato que eu tive, no que eu vi a pessoa fazer, que nós não devemos julgar ninguém. Porque não sabemos o porquê fazem isso ou aquilo. Da mesma forma que nós não gostamos que os outros julguem o nosso comportamento. Acredito que todos tenhamos uma experiência assim. Ô, Irandi, deixa eu falar uma coisinha antes, Ionara. Em um curso que nós estávamos, você pediu para nós tomarmos cuidado durante a semana com esse julgamento. Não julgar. Então vamos nos policiarmos, né? Isso acho que foi numa terça ou numa quinta. E eu saí, eu e mais duas vizinhas. Nós fomos fazer uma compra e me peguei julgando. Gente, uma saiu e eu fiquei com a outra e eu falei, olha lá uma coisa. Nós duas, eu lembrei na hora do que o Irandi havia pedido e eu fiquei com vergonha de mim, vergonha do que eu estava pensando, porque eu estava julgando. Porque o julgamento, a gente chega também a ter vergonha depois. Quando a gente cai em si, né, a gente fica com vergonha. E eu fiquei com muita vergonha aquela hora. Não foi bom, viu, minha gente? Então vamos lá, não julgar mesmo. Obrigada, Silvia, Irandi. É verdade, né? Nós somos assim. A gente julga sem conhecer a história, né? E depois se arrepende. A gente julga por impulsos, né? E às vezes por maldade mesmo, né? E vamos continuar o evangelho. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após o outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Fernanda, quer nos falar? Ionara, os fariseus, eles não apoiavam as atitudes dele, porque não acreditavam que Jesus era o verdadeiro Messias. E em várias ocasiões, eles faziam isso, eles testavam Jesus. E Jesus é um espírito elevado que não tem nem como a gente descrever. E Jesus, sendo esse espírito tão elevado, como que ele poderia condenar uma mulher? Ele sempre nos dá esses ensinamentos de amor ao próximo. Nós esquecemos dos nossos defeitos e estamos o tempo todo a julgar, como disse a Silvia, né? A gente julga e condena as atitudes dos outros. Nessa passagem de Jesus, ele demonstra esse amor por todos nós. Não só pela mulher que era uma adúltera, mas sim por todos os seres humanos. Ele compreende as nossas atitudes. É isso mesmo, Fernanda. Mas não devemos esquecer que mesmo ele entendendo nossas atitudes, não deixaremos de reparar essas faltas que cometemos julgando o nosso próximo, sem ao menos saber o porquê de suas atitudes. Não foram só os fariseus. Nós, hoje, ainda continuamos agindo dessa mesma forma, né? Às vezes, até inconsciente, como a nossa amiga Silvia falou agora há pouco, mesmo inconsciente, nós ainda cometemos esse pecado, né? Os escribas e os fariseus, no alto do seu orgulho, eles tinham o hábito de julgar tudo e a todos. Eles adoravam uma contenda. Isso eles gostavam demais, né? Era um debate, era uma briga, eles estavam ali. Mas eles queriam vencer aqueles que o desafiavam. Quando perceberam que Jesus não lhes dava importância como o povo, não tinha medo deles, aí eles se enfureceram ainda mais. E obtendo sempre respostas que o envergonhavam diante dos outros, essa raiva transformou-se em ódio. E então, né, buscavam colocá-lo em situação difícil. Por isso tentavam, sempre que podiam, e tornaram-se exemplos que Jesus aproveitou para nos deixar os grandes ensinamentos da lei do amor. Obrigada a vocês.
É verdade, né? Nós somos tentados a fazer julgamentos. Nos esquecemos da lei do amor, como disseram nossos colegas. Mas, do mesmo modo que julgarmos, seremos julgados, né? Então, fiquemos atentos. Voltamos ao Evangelho. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor, disse-lhe Jesus. Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. São João, capítulo 8, versículo de 3 a 11. Irandi, quer explicar pra gente? Então, Ionara, Jesus nos disse isso algumas vezes. Ele sempre dizia isso: vai e não tornes a pecar. Ele falou isso ao ex-paralítico que jazia ao lado do tanque de Betsaida, a quem ele havia curado. Ele disse assim: eis que ficaste são, já não peques para não te acontecer coisa pior. Está lá em João, no capítulo 5, versículo 14. Por isso, pregava total ruptura com o mal, a começar pelos pequenos pecados que podem levar à perdição. Por isso ele diz, né? Se tua mão for para ti ocasião de queda, corta. Melhor é entrardes na vida aleijado que tendo duas mãos. Se teu pé for para ti ocasião de queda, corta-o fora. Melhor é entrares coxo na vida eterna que tendo dois pés seres lançados à gema. Se teu olho for para ti ocasião de queda, arranca-o. Melhor é entrares com um olho a menos no reino de Deus, que tendo dois, seres lançado à gema do fogo, onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. Isso está em Mateus capítulo 9, versículo 43 e 48. E o que Jesus queria dizer? Arranca de ti o pecado, arranca de ti o orgulho, o egoísmo e não peques mais. É isso que ele disse para a mulher. Eu também não vou te condenar, mas não voltes a pecar. Irandi, é bem isso que você mostrou, né? É a gente se livrar do pecado, ou seja, a gente se livrar do erro que a gente cometeu e gerou o problema que nós estamos envolvidos. Que não adianta nada se curar de uma doença e voltar a fazer aquilo que te leva a ficar doente. Portanto, cuidemos de eliminar o erro, de eliminar nosso pecado, a causa do sofrimento que estamos enfrentando. Vamos seguir o conselho de Jesus. Não tornes a pecar, não tornes a errar. Vai e faz diferente. Segue a lei de Deus e nunca ficarás doente. Terás as dificuldades que tem atualmente, é lógico, né? Obrigada, Fernanda, Irandi. É bem simples, né? Nós somos espíritos imperfeitos, somos passíveis de erros e acertos. O problema é continuarmos insistindo nos mesmos erros de sempre. Jesus nos dá chance para mudarmos. Sempre há uma segunda escolha, é só querermos e tentarmos fazermos melhor da próxima vez. Continuamos. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Então, Barbosa, quer nos explicar sobre indulgência? Então, Ionara, indulgência significa disposição para perdoar culpas ou erros, clemência, misericórdia, desculpa, perdão. Quando os escribas e fariseus levaram aquela mulher apanhada em flagrante, em adultério, e questionaram o que deveriam fazer com ela, ela é usada para destacar a hipocrisia de julgar ou condenar os outros por seus erros ou falhas, quando a própria pessoa que está fazendo o julgamento também não é perfeita. Você imagine ali, Jesus foi provocado. Moisés, a lei de Moisés diz que tem que fazer isso e isso, matar por apedrejamento total. Jesus calado estava, calado ficou. Só disse isso. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E abaixou-se e começou a escrever. Que ele lançou essa frase, ele esperou. E o resultado foi qual? Todos eles foram embora. Principalmente os mais velhos, eram mais pecadores. Então, eles reconheceram que eles estavam fazendo ali, julgando coisas que eles também faziam. Porque se tivesse um só inocente ali, que não tivesse cometido nenhum desses pecados, teria jogado a pedra.
mas nenhum jogou pedra. A mesma coisa somos nós hoje em dia. Quem de nós pode jogar pedra em alguém? Todos nós temos nossos pecados. Todos nós temos nossos defeitos. Então, por mínimo que seja, não nos dá o direito de atirar pedra em ninguém, de julgar. Mas, infelizmente, nós temos esse pensamento, temos essa coisa. Um exemplozinho bem simples. Em uma escola, um aluno descobre que o outro colou numa prova. Aí começa a criticar e apontar o dedo para aquele coleguinha. Fulano pescou, eu vi fulano com a cola de fulano estava no lápis, estava na borracha, estava na perna, estava na mão. Mas ele não lembra, né, que ele também fez o mesmo no dia anterior. E o amiguinho vai lá e lembra ele: olha, fulano, você também fez ontem a mesma coisa. Mas ele julgou o quê? O ato do coleguinha? Não, ele julgou o ato dele. Só que ele jogou para o colega. É isso mesmo, Rosa. Como usamos da hipocrisia para acusar as pessoas, né? Eu fico pensando, quantas vezes eu já fiz isso? É algo para prestarmos muita atenção, porque depois de refletir sobre esse texto, eu vi que julgamos as pessoas com muita frequência, e é mesmo, muita frequência mesmo. Principalmente em nossos lares, julgamos o pai, mãe, esposa, filhos, parentes e amigos, até cachorrinhos a gente acusa. E só vermos eles fazendo algo que não aprovamos e julgamos. Vamos julgar os fatos, não as pessoas. Verdade, Barbosa, Paulo. Então vamos parar de julgar, né? Vamos começar agora, mudar nossas atitudes. E antes de atirar nossas pedras, olhar a situação com mais amor. Continuemos. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca esse último propósito, porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar. E porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não se cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante, importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio: não julgueis, se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Paulinho, explica pra gente. Veja só, quando não gostamos ou não aceitamos ações ou falas de outrem, temos como primeira reação não concordar com aqueles que nos julgam, simplesmente porque não conhecem os motivos pelos quais agimos desta ou daquela forma. Se não quisermos ser julgados ou questionados, não devemos julgar. Quando usamos da fala com benevolência e compreensão, procurando no diálogo sensato, orientativo e harmonioso, podemos oferecer nossa crítica de forma construtiva e positiva. Como exemplo, quando olhamos para uma situação e já fazemos juízo de valor, essa pessoa fez isso porque é de má índole e, na maioria das vezes, nem a conhecemos. Ou como no caso da mulher adúltera, surge uma notícia no jornal e logo ao lermos ou ouvirmos, já damos o desenrolar dos fatos. Precisamos ter muito cuidado com isso, porque se fazemos isso com o dos outros, estamos em erro grave. Deixemos que cada um viva da forma como sabe viver. Pois é, Paulinho. O exemplo deixado por Jesus no caso da mulher apanhada em adultério mostra que ele não absolveu a mulher, nem tampouco a condenou. Ele, com amor e moderação, mostrou que devemos saber todos os motivos que a levaram a praticar tal ato, antes de emitir esse ou aquele juízo de valor. Ela teve que deixar a cidade e se mudar para outra, porque sua reputação ficou manchada. Esse foi o preço por ter cometido tal ato. Se tivermos coragem para averiguar o sofrimento que ela teve depois disso, sentiríamos piedade dela, ou de qualquer um que comete erro e complica sua vida naquele instante, não é mesmo? Antes de julgarmos alguém, pensemos várias vezes e vejamos se não estamos também agindo da mesma forma. Obrigada, amigos. Então, novamente nos falando que, do mesmo modo que apontamos nosso dedo, haverá muitos dedos apontados para nós. Tudo que julgarmos no outro também nos será cobrado. Continuamos.
Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena noutro é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima aos demais nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que, igualmente, ressalta das palavras de Jesus. Explica pra gente, por favor, Aina. Nós precisamos submeter-nos à vontade de Deus voluntariamente, sem a preocupação de julgar quem quer que seja, sem apontar o dedo. Porque quando você aponta o dedo, tá aqui, esse para a pessoa, mas olha quantos para nós? 1, 2, 3, 4. Então, muito cuidado quando você apontar o dedo, né? Temos que lutar contra o mal, voluntariamente, porque o único que tem o direito de nos julgar é Deus. Exemplo, a mulher que traiu o marido ia ser apedrejada pelo ato, mas alguém procurou saber como era a vida dela com o marido? Não, né? E o homem que a prostituiu, onde ele está na história? Os fariseus a levaram para testar Jesus e lhe perguntaram o que fazer com ela. Ele respondeu: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Nós reencarnamos para, além de repararmos as falhas que nós cometemos, continuar nosso processo evolutivo. E a forma como vamos reparar os nossos erros não é indicada pelo Pai, mas por nós mesmos, que julgando nossos atos, determinamos qual prova ou expiação vamos ter. A reencarnação é a maior prova de amor de Deus. É o seu perdão aos nossos erros. Obrigada, Aina. Então, estudando esse evangelho, podemos refletir sobre nossas falhas, sobre como agir com os outros e sobre a oportunidade de agirmos diferente a cada erro. Deus nos dá muitos recomeços. Só precisamos estar dispostos a fazer diferente, a sermos melhores. E nunca esquecermos da compaixão com os outros e do amor de Deus por nós. Aina, com você. Obrigada. Vamos passar agora para fazer a prece final para Fernanda. Quero, nesse momento, agradecer a Jesus e toda a equipe espiritual que esteve conosco essa noite, agradecer pelas palavras e pelo ensino, que consigamos realmente entender e colocar em prática os ensinos de Jesus. E quero pedir à equipe espiritual e aos amigos de luz que fluidifiquem nossas águas, com o remédio necessário a cada um de nós, que derrame luz nos nossos lares e que Jesus nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Quero agradecer a todos os participantes do Evangelho e todos aqueles que estão acompanhando em seus lares. Convido a todos para estarem presentes na próxima semana. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lá Ismael, no YouTube, Instagram, Spotify e Amazon Music. E você pode assisti-lo quando desejar. E também enviar seus parentes e amigos. Afinal, precisamos divulgar a mensagem de Jesus. Jesus os abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas.